Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Tá piscando, tá gravando. Então, hoje, na aula de hoje, eu quero fazer com vocês uma revisão sobre as organelas celulares, os núcleos, as organelas citoplasmáticas, que são as estruturas que desempenham funções metabólicas, tá? No interior da célula, são os órgãos celulares. Uma célula só funciona devido às funções metabólicas que são realizadas por esses órgãos que estão presentes dentro das células. Essas estruturas são chamadas de organelas, tá? E estão presentes em grandes proporções e variedades nas células eucarióticas, tá? Por serem organismos maiores e mais complexos que os organismos procarióticos, que são formados por uma única célula, e por permitirem estruturas com conformação membranosa em seu interior, as organelas elas ocupam locais bem determinados no interior celular, tá? Através da sua ligação com o citoesqueleto da célula. Então, se eu pegar uma célula eucariótica, todas as partes delas vão estar no seu devido lugar, porque elas ficam fixadas pelo citoesqueleto. Então elas têm o seu lugarzinho de encaixe bem certo, tá? Elas são divididas em organelas não membranosas, né? Que são aquelas organelas mais simples. Algumas até estão presentes nos procariotes, menores em tamanho que as organelas membranosas e não possuem a membrana delimitando o seu volume, tá? Dentre elas eu tenho o ribossomo e os centríolos, que fazem parte das organelas não membranosas, e as organelas membranosas, que são aquelas que possuem uma membrana limitando o seu conteúdo, tá? Essa membrana interna, ela segue aquele modelo da bicamada lipídica, né? Ou mosaico fluido, que são organelas maiores e mais complexas, que geralmente desempenham mais de uma função metabólica. Aí dentro dela nós temos o retículo endoplasmático liso e rugoso, o complexo de Golgi, as mitocôndrias, tá? Que fazem parte dessas organelas membranosas. As organelas não membranosas, como os ribossomos, tá? Ela é uma única organela que está presente nos procariontes, geralmente encontrado associado ao retículo endoplasmático rugoso nos organismos eucariontes. Então eu tenho o meu retículo endoplasmático, eu tenho várias bolinhas, várias bolsas lá, que são os ribossomos. E a função dos ribossomos é sintetizar proteínas, tá? Que são necessárias para o metabolismo celular e do organismo. Então as proteínas vão ser produzidas e sintetizadas dentro dos ribossomos. Eles vão organizar as proteínas que são necessárias para a célula. Nós temos todo esse conteúdo, todo esse meio solto, né, no meio celular, os ácidos nucleicos, o que precisa de proteína. Lembra que a membrana celular é uma bicamada lipídica, ela permite entrada de componentes por ligação chave e fechadura, tá? Então a partir daí ela consegue pedir se ela precisa de algum ácido nucleico específico para produzir uma proteína, ou se tem esses ácidos nucleicos em quantidade suficiente no meio intracelular, tá? Aí nós temos os centríolos, que são as organelas presentes nos eucariontes, em forma de cilindro, lembra lá, todos eles em forma de cilindro, e eles vão auxiliar lá na divisão celular, fazendo aqueles fusos mitóticos, né, a partir da tubulina, que é a proteína que constitui o citoesqueleto. Então, lá na minha divisão celular, quando ele vai formar os fusos mitóticos, quem vai fazer isso são os centríolos, tá? Através da proteína tubulina. Promove também a movimentação celular, formando as estruturas como cílios e flagelos, tá? Os cílios em alguns organismos procariontes, os flagelos como no caso dos espermatozoides, certo? Beleza. Seguindo, deixa eu fechar aqui que tá dando um reflexo. Aí, melhorou, beleza. As organelas membranosas. Dentro delas nós temos o retículo endoplasmático, né? Que é aquela organela que se estende da membrana nuclear, formando uma rede bem composta de sacos e tubos. Então elas são todas, como ela é membranosa, ela é formada por membranas, né? Então são todos como se fosse um monte de sacos empilhados e tubos que conectam todos esses sacos.
e funciona como principal local de síntese de novas membranas. Aí o retículo endoplasmático é dividido em retículo endoplasmático rugoso ou granular, né, que possui os ribossomos associados à sua estrutura, que aí são responsáveis pela síntese de proteínas, tá? Eles vão desempenhar essa função na síntese, armazenamento, transporte intracelular de proteínas e glicoproteínas. Quem faz isso é tudo o retículo endoplasmático rugoso, tá? Lembra que no meio intracelular nada fica solto, livre totalmente. O que é preciso de proteínas, de glicoproteínas, de açúcares, todos eles são envoltos em membranas, tá? Que são associadas aos retículos endoplasmático rugoso. Então fica tudo lá dentro o que é necessário para a célula. O retículo endoplasmático liso ou agranular está localizado pertinho, né, do retículo endoplasmático rugoso e ele está envolvido na síntese, armazenamento, transporte de lipídios, esteroides, colesterol, na desintoxicação celular, tá? Ele é muito associado à desintoxicação celular. Nas células musculares também está envolvido na contração do cálcio na célula, então na concentração do cálcio na célula, que é um componente fundamental para a contração muscular, tá? Então ele está associado a essas funcionalidades. Temos ainda o complexo de Golgi, né, o complexo golgiense, que tem uma estrutura que se assemelha a muitos sacos empilhados e achatados, e a função principal dele é a secreção celular. Ele recebe as proteínas e os lipídios que são gerados pelo retículo endoplasmático, vai armazenar essas proteínas e esses lipídios, e posteriormente ele vai secretar ele para o meio extracelular, tá, se for necessário. E ele vai atuar também lá na síntese de polissacarídeos, onde é formado o acrossomo do espermatozoide, que é aquela estrutura na pontinha do espermatozoide que permite a penetração no óvulo, que quando o espermatozoide está batendo no óvulo, ele vai liberando o acrossoma para perfurar a camada do ovócito, tá? Nós temos ainda os lisossomos, né, que são pequenas bolsinhas membranosas que são sintetizadas no complexo de Golgi, contendo enzimas em seu interior que vão se fundir a outras estruturas membranosas do interior da célula. A função dos lisossomos é digerir estruturas que são trazidas para o interior celular por endocitose ou fagocitose, que é o que nós chamamos de digestão heterofágica. Digerir também organelas esgotadas para renovação celular. Lembra, ele faz a autofagia, né, que é a programação natural da célula. Então as células cansadas que já acabaram com o seu tempo de vida, quem vai fazer essa digestão vai ser os lisossomos. Ter suas membranas rompidas para que possa ocorrer, para que possa digerir, né, a célula inteira no processo de autólise ou apoptose, que é a morte celular programada. Então essas são as funções do lisossomo. Os perixomos, tá? São aquelas organelas que são semelhantes a bolsas também, contendo muitas enzimas em seu interior e tem a função de oxidar moléculas celulares, degradar lipídios e destruir moléculas tóxicas, tá? Como o peróxido de hidrogênio, o H2O2, que é produzido no nosso organismo, tá? Através de enzimas presentes no perixomos, como a catálase. Então, o peróxido de hidrogênio, quando ele entra em contato com o perixomo, ele é transformado, tá? Ele é convertido em água e molécula de oxigênio. Ele é o subproduto, né? Ele é um subproduto tóxico de inúmeras reações metabólicas que ocorrem no corpo. E dessa forma ele também tem que ser limpado. Então, lá no perixomo, ele vai ser convertido, tá? O peróxido de hidrogênio é convertido a água e molécula de oxigênio, certo? Tranquilo? Seguindo. Os glicoxomos, que são organelas que estão presentes em organismos do reino fungi, protista e plantae, que são bolsas membranosas, como os lisossomos e os perixomos, mas a função desses caras
lá no reino fungi, no protisto e no plantae, é converter lipídios em reserva de carboidrato, tá? Como amido e glicogênio. Então ele tem a função de pegar os lipídios, fazer a conversão de reserva de amido e glicogênio. Temos os vacúolos ainda, que são aquelas grandes estruturas de armazenamento, né? São muito abundantes nas células vegetais, que são divididas em vacúolos de armazenamento, que são chamados também de vacúolos de suco celular, e são exclusivos de células vegetais. E esses caras vão ter a função de armazenar substâncias, fazer o controle osmótico, a manutenção do pH, né, da acidez da planta, digestão de componentes e defesa do organismo vegetal. Temos os vacúolos pulsáteis, que são encontrados em alguns protozoários e é responsável por eliminar o excesso de água que entra por osmose nesses organismos. Então, se você tem um acúmulo muito grande de água, os vacúolos pulsáteis eliminam, jogam essa água para fora através de osmose para controlar a quantidade de água que tem nesse meio celular, tá? As células animais possuem estruturas semelhantes a vacúolos em seu interior, embora não levem esse nome, tá? Dentro disso nós temos os adipócidos, que armazenam gordura e servem como reserva energética. Isso é uma característica evolutiva dos seres vivos, tá? Sempre se preparar para conseguir guardar reserva energética. Como a nossa história evolutiva, nós tivemos períodos que os próprios humanos ficaram dias sem comer, semanas procurando alimento, com alimento escasso. Você teve essa adaptação ao longo evolutivo para que esses organismos guardassem substância energética, né? Reserva energética, que acontece na maioria dos mamíferos e nos vegetais, tá? Então, através dessa união que ocorre da membrana do lisossomo, a molécula que vem por endocitose, né? A gente chama ela de vacúolo digestivo, porque aí vai ter essas características. Aí dentro deles nós temos os plastos, né? Que são organelas presentes em células vegetais e em células de algas. Possuem duas membranas, uma externa que está em contato com o citoplasma e outra interna. Possui DNA próprio, é independente do DNA celular que está presente no núcleo da célula, tá? Então os plastos nas células vegetais, eles funcionam como as mitocôndrias nas células animais, tá? Ele tem a capacidade de se autorreplicar, ou seja, ele se divide independente da divisão celular. E eles são diferenciados em 3 tipos, certo? Os cloroplastos, que contêm clorofila, que é o pigmento que realiza fotossíntese. Eles convertem, né, a energia luminosa que vem do Sol em energia química, ou ATP, né, adenosina trifosfato, que é energia celular. Isso ocorre através do processo da fotossíntese, para gerar moléculas orgânicas, como carboidratos, lipídios e outras substâncias de reserva. Temos os cromoplastos, que não contêm clorofila na sua estrutura, mas possuem outros pigmentos sintetizantes, tá? As teorias evolutivas para os cromoplastos, elas sugerem que esses plastos auxiliam na fotossíntese, porém captando outros comprimentos de onda luminosa que vão se convertindo em energia química. A gente sabe que se a gente faz a difração da luz solar, você tem comprimentos de ondas luminosas diferentes. Então eles são associados a essas características, tá? Que eles possam captar outros comprimentos de ondas luminosas para fazer a fotossíntese, converter a energia luminosa em energia química. Temos temos os leucoplastos, que não possuem pigmentos fotossintetizantes e possuem a função de armazenar substância, tá? O nome varia de acordo com o tipo de substância armazenada. Eu tenho os amiloplastos, que são aqueles lá que apresentam amido, como os vegetais tuberosos, né? Batata, mandioca, ou plantas que armazenem amido. Proteoplastos, quando eles armazenam proteínas, tá? Entre outros tantos.
Depois nós temos ainda as mitocôndrias, que estão presentes nas células eucarióticas de modo geral. Elas possuem um formato mais alongado e esférico, né? E são compostas por duas membranas também, assim como o plasto. Lembrando que as mitocôndrias, elas também possuem ribossomos acoplados na membrana interna e DNA próprio, tá? Fazendo com que essas organelas também consigam se autorreplicar. Essa autonomia do DNA próprio da mitocôndria levou, né, teve origem a teoria da endossimbiose, que sugere que essas organelas acabaram descendendo de um organismo procarionte primitivo. Em algum momento dessa escala evolutiva, esse organismo procarionte englobou ou fagocitou essa molécula aí, que era uma molécula um pouco maior, né? E essa molécula não foi digerida. Então eles acabaram, ela não sendo digerida, ela acabou sintetizando as proteínas e liberando energia para esse organismo procariótico. E eles acabaram criando uma interação simbiótica, tá? Ele se tornou um organismo simbionte. Dois organismos se uniram para melhor sobreviver, tá? Porque ele não foi digerido, então ele acabou fazendo esse papel dentro desse organismo procarionte. Então isso estabeleceu essa relação de simbiose. Então, de modo que os organismos procariontes menores acabaram se tornando as mitocôndrias e os plastos conhecidos atualmente, tá? O que aporta a teoria da endossimbiose é justamente essa capacidade de ter DNA próprio. Ela consegue se produzir a nível celular sem precisar da ordem do núcleo celular. Então, de acordo com a quantidade de energia que você produz, você pode ter uma distribuição maior de mitocôndrias no interior celular ou uma distribuição menor, tá? Um exemplo disso é o que ocorre no tecido muscular. Nós temos várias mitocôndrias no tecido muscular. Isso você vai fazendo exercício continuamente, são produzidas mais mitocôndrias, porque ela precisa fazer a respiração celular, né? E liberar energia para aquele músculo lá. E daí o músculo, ele aumenta de volume. Não porque aumenta a quantidade de células musculares, mas sim porque você teve um aumento na quantidade de mitocôndrias que são produzidas. Então a função delas é sintetizar o ATP através do processo de respiração celular, que a gente vai ver lá na frente, tá? E isso gera energia para os processos metabólicos como um todo, certo, pessoal? Segue o material em anexo aí, deem uma olhadinha legal, tá? Vou colocar o mapa mental ali para vocês fixar isso daí bem, tá? Fiquem bem, um grande beijo, um abraço, até a próxima aula.